Olá, olá a todos os amigos do canal Nemes Viana, Mundo Secreto. Hoje a live está repleta de muitas notícias. Os escuros, eles estão indo para o tudo ou nada. Então eles estão praticamente derrotados. Seus recursos já se foram. Então eles estão perdendo todos os seus recursos, seus ativos, inclusive a logística, força, munição, literalmente falando. Então toda a estrutura de poder da Cabal está se ruindo diante dos nossos olhos. E eles estão indo para o tudo ou nada. Por isso que este mês é tido, né, ele é chamado de Outubro Vermelho. Tá ok, meus amigos? Então, nós teremos ainda mais duas ondas. A primeira onda já veio, que é o que está acontecendo ali na Terra Santa. E segundo os visualizadores remotos, nós teremos ainda mais duas ondas. Isso se trata da batalha final entre o bem e o mal. Então, entendam, na Batalha do Vietnã, os vietnamitas conseguiram superar um inimigo muito mais poderoso através da resistência. Então, os Estados Unidos esgotaram todos os seus recursos, dinheiro, não conseguiram mais financiar aquela batalha e tiveram que se retirar, e os vietnamitas saíram vitoriosos. O Putin está utilizando, inclusive, a mesma tática, resistindo, os escuros não conseguem avançar, não conseguem efetivar a sua contraofensiva, estão esgotando armamentos, dinheiro, bilhões e bilhões e bilhões de dólares jogados na lata do lixo. Então, eles estão perdendo seus ativos. Isso está se refletindo nos bancos. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, mais de 30 agências estão fechando na atualidade. Então, a própria BlackRock, Wall Street, já estão se deteriorando, estão entrando em falência, porque não conseguem mais financiar este esquema, a sua agenda. Então, eles estão indo para o tudo ou nada. Estão compreendendo, meus amigos? Estão esgotando. Tanto é que eles não têm recursos. Os recursos são insuficientes para municiar Israel. Porque gastaram praticamente tudo com relação aos Antia. Então, a tática é esgotar todos os recursos da Cabal. E entendam, eles estão indo por tudo ou nada, porque eles não têm mais como segurar isso por muito tempo. Então, eles tentaram em 2020, tentaram em 2021, tentaram em 2022 e fracassaram miseravelmente, fracassaram para nossa alegria. E agora eles estão indo por tudo ou nada porque não tem como sustentar, financiar isso por mais tempo. Então eles se reuniram, todos os senhores do mundo, e disseram, agora é a hora do louco. Agora nós vamos utilizar todas as nossas fichas que restaram, remanescentes, porque não temos como sustentar essa batalha contra os chapéus brancos por muito mais tempo. Então, a tática, a estratégia dos chapéus brancos é esgotar completamente os recursos dos escuros. E quando eles esgotarem todos os seus recursos, simplesmente eles não vão poder financiar os seus líderes marionetes, eles não vão poder financiar a sua agenda, e quem vai assumir o controle de todas as instituições do mundo vai ser os chapéus brancos. Simples assim. Toda a estrutura da sociedade do mundo. A narrativa, a grande mídia, os bancos, o sistema financeiro, o sistema político. Aí nós vamos ter o campo aberto para a revelação e a implementação de todas as tecnologias. Esta é a tática dos chapéus brancos. Muitas pessoas estavam pensando que os chapéus brancos iriam para um confronto direto. Não, o confronto é de resistência, é esgotar os recursos do inimigo. Então o inimigo ele sabe que tem um prazo, e o tempo trabalha contra os dominadores globais. Então o tempo trabalha ao nosso favor. Quem realmente está lutando contra o tempo são os escuros. O tempo é inimigo dos escuros. Então a tática é, vamos segurar, vamos resistir. Isto, é claro que os chapéus brancos têm assistência dos extraterrestres. Aliás, os extraterrestres estão amenizando, atenuando todos os efeitos nefastos, inclusive no que está acontecendo, e nesse show, vamos colocar assim, circense, que está acontecendo ali, no país da Terra Prometida. Vamos colocar dessa forma. Tá ok, meus amigos? É isso que se trata. Então apertem os seus cintos. Eles querem te assustar, eles querem tirar a sua vibração, então não caia no jogo deles. Então a primeira onda, o primeiro tiro já veio. Vocês sabem quem foi. Aconteceu agora, com a questão do atentado do Hamas. Teremos um segundo e um terceiro. Assim que esse terceiro, provavelmente isso vai acontecer no início de 2024, entre janeiro e abril, eles não terão nenhuma bala na agulha. Acabou, esgotou tudo. Então, todos os recursos dos escuros estarão completamente esgotados. Ou seja, quando você não tem mais recursos, você não tem mais meios de ação. Você não tem o que fazer.
Você simplesmente vai ter que entregar o ouro para o seu inimigo. No caso deles, os chapéus brancos. É isso que está acontecendo. Por quê, meus amigos? A Sociedade do Dragão Branco, junto com Brewheads, que é outra sociedade secreta benevolente, eles impediram o terceiro confronto mundial em 2012. Aliás, eles já estão planejando isso há muito tempo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Há 100 anos atrás, eles já estavam planejando isso. Aliás, eles fazem tudo com muita antecedência. E esse plano trevoso foi frustrado pelos chapéus brancos, totalmente neutralizado. Só que os chapéus brancos não conseguem chegar na teia de controle dos escuros, porque a Deep State está em todos os lugares. É uma teia gigantesca, meus amigos. É praticamente incalculável. Então fica muito difícil você desarticular a Cabal através de uma ação direta, frontal. Então eles pensaram o seguinte: a forma mais simples de nós destituirmos a Cabal é forçar eles a usarem todos os seus recursos, todos os seus meios, todas as suas fichas, esgotar completamente os recursos da Cabal. E quando esgotar todos os recursos, eles não têm mais o que fazer. Vocês já viram aqueles filmes de faroeste que o mocinho só tem uma bala, uma bala, e o inimigo, ele está com o tambor cheio de armamento, e ele fica se escondendo, e o outro vai tentando alvejá-lo. Não consegue na primeira, não consegue na segunda, não consegue na terceira. Aí, quando vai ver, ele não tem mais bala na agulha. E o outro fala: agora acabou, brincadeira, você perdeu. É exatamente isso que está acontecendo. Esta é a estratégia. Aqui estou dando um exemplo bem simples para vocês, mas é exatamente isso que está acontecendo no mundo. Aqui, eles descobrem restos de antigos continentes perdidos sob o gelo da Antártida. Sob as camadas de gelo da Antártida, uma equipe de satélites detectores de gravidade descobriu os restos de um continente há muito desaparecido. Essa descoberta lança luz sobre misteriosa história da Antártida. Isso é bem interessante, meus amigos, porque a gente sabe que as calotas polares, principalmente da Antártida, por causa da arca que se encontra no Lago Vostok, essa região do Lago Vostok está sob controle dos russos na atualidade. Inclusive, Jean-Charles Moya, a Helena, fizeram uma visita a essa arca através de teletransporte. Já trouxe essa atualização para vocês. E também por causa do aquecimento do núcleo da Terra, está tendo o derretimento das calotas polares. No entanto, este evento também será uma forma de divulgação, porque o gelo derretendo, as civilizações perdidas, os indícios dessas civilizações, as pirâmides, vão ficar expostas. Então, será uma maneira de divulgar a verdade e a verdadeira história da humanidade. Aliás, na Antártida esconde muito dos segredos da humanidade. Vamos para o próximo aqui. Na Antártida Oriental, estamos vendo um emocionante mosaico de características geológicas que revelam semelhanças e diferenças fundamentais entre a crosta subjacente, a Antártida e outros continentes, os quais estava ligado até 160 milhões de anos atrás. Fantástico. Roger Hangman, cientista da missão GOES, da ESA, disse em um comunicado, abre aspas, também fornece contexto de como os continentes possivelmente estavam conectados no passado, antes de serem separados devido ao movimento das placas. Aqui notícia de Exopolítica para vocês. A batida constante de notícias retratando OVNIs como uma questão de segurança, uma ameaça à segurança nacional, continua. Porque a percepção pública está sendo manipulada, avistamento de pilotos de OVNIs coletado pela NASA revelam sérias preocupações de segurança sobre objetos no espaço aéreo dos Estados Unidos. Então, estou muito preocupado com o espaço aéreo dos Estados Unidos, porque o tráfego aéreo está sendo congestionado por OVNIs e sondas na atualidade, e eles acreditam que isso pode ocasionar, eventualmente, um acidente. Por isso, é um caso de segurança nacional. Vejam vocês, mesmo que não tenhamos nenhum dado, existam dados concretos que comprovem que aviões comerciais foram derrubados por OVNIs. Parece que eles ficam ali como meros observadores. Mas é uma forma de propagar medo, de propagar desconfiança sobre os OVNIs e, por conseguinte, os extraterrestres. Aqui o escritório, a ARO, que é presidido pelo Kirkpatrick, de Anomalias de Todos os Domínios, acaba de lançar seu site oficial com relatórios anteriores de OVNIs. Agora tem o site oficial. Aliás, o próprio Tim Bucker, saiu o último relatório da ARO, eu vou mostrar para vocês, onde não é mais do mesmo. Eles colocam ali as sondas, 25% de todos os avistamentos de OVNIs são sondas metálicas, e nós sabemos através do JP, que é o militar da ativa da Aliança, que se tratam de sondas provenientes das arcas, que estão aqui na Terra. Existem também sondas de plasma, estas são oriundas do espaço,
das naves, das arcas, das naves dos aldeanos da Confederação Intergaláctica. Fantástico. Muito bem, vamos para o próximo. Aqui, o secretário adjunto dos Estados Unidos, o Rex, está adiantando esse novo site. Agora está sendo anunciado esse site de Pentágono que vai reportar a divulgação. Bem, pelo menos isso significa que algo fora do comum tem que ser divulgado, aos poucos. Mas o Pentágono finge ou não. Isso é notícia mundial, não é todo dia que o Pentágono diz divulgação de WAPs. Então, só eles utilizarem esse termo, divulgação de WAPs, que é a nova designação para OVNIs, já demonstra uma mudança total de postura. Então, isso nunca foi visto antes na história. Meus amigos, a gente sabe que existem aqueles que estão tentando controlar, reter, conter a divulgação, e ao mesmo tempo isso é uma verdadeira batalha. É uma batalha da divulgação que nós estamos vivenciando nesse momento. Pessoas tentando conter a divulgação e ao mesmo tempo os chapéus brancos tentando alavancar a divulgação. É uma verdadeira guerra campal. O som tá tudo ok, né, Beth? Tá um pouco quieto, mas continua. Olha que eu tirei, hein? Aqui. Excelente visão geral de como a questão dos OVNIs está no centro de uma luta entre o Congresso dos Estados Unidos e o Pentágono. A unidade da Intel sobre a divulgação de OVNIs explica como diferentes entidades oficiais foram criadas e as abordagens conflitantes aos depoimentos de denunciantes, pessoas versus Pentágono, a batalha pela transparência de OVNIs. Então aqui, nesse relatório do Liberation Times, mostra que está tendo, de fato, uma verdadeira batalha, uma queda de braços entre o Pentágono e o Congresso. Impressionante. A batalha pela transparência. E quando fala pessoas aqui, é o próprio Congresso. Aliás, o próprio Tim Bunker e a Ana Paulina Luna, eles estão realmente peitando o Pentágono. Mostrando o seguinte, hoje nós temos acesso a muitas informações, nós estamos investigando, e ele deu um recado para o Pentágono. O Pentágono deveria estar nervoso, deve estar muito nervoso nesse momento, deve estar muito preocupado com as nossas ações. Então, meus amigos, com esse depoimento, fica evidente que estamos travando uma batalha. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui é bem interessante, meus amigos. Então, a gente sabe sobre os brinquedinhos a laser via satélite e agora eles estão sendo expostos abertamente. Abertamente eles estão reconhecendo a existência desses brinquedinhos em sites oficiais. Defesa Militar dos Estados Unidos, novo brinquedinho a laser da América destrói alvo em segundos. Os brinquedinhos a laser têm sido elementos básicos da ficção científica. Pois é. Aliás, eles foram retratados e denunciados desde a década de 80. E vocês sempre negaram. E agora estão admitindo a existência. Quem diria? O mundo dá voltas. Nos últimos anos, foram feitos avanços significativos nos seus sistemas de energia dirigida, que oferecem velocidade, precisão e versatilidade sem precedentes no combate e na neutralização de várias ameaças. Incrível! Eles admitem abertamente que estes brinquedinhos existem, mas negam veementemente que possam ser usados em ataques. Quer dizer, é uma grande contradição. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então eles estão admitindo que esses brinquedinhos existem, que esses brinquedinhos são letais, mas negam que possam ser usados em ataques. Quer dizer, uma contradição absurda, e isso é chamar a população de palhaço, de idiota, no mínimo. Porque simplesmente isso não faz sentido. E qualquer pequenino de 6, 7 aninhos de idade vai ter a mesma opinião. Aliás, não tem como ter uma opinião diferente. Esta que é a realidade. Aqui, meus amigos, imagens impressionantes foram recentemente reveladas de um objeto voador não identificado cruzando os céus próximos a um drone militar MQ-9 Reaper, também conhecido como Predador B, um veículo aéreo não tripulado. Existem diferentes opiniões sobre a possível origem do objeto não identificado, que vão desde um avião comercial até algo não humano, pelo Dr. Michael Salla. Sir Kirkpatrick, que é o atual diretor da ARO, Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, do Pentágono, apresentou os 2 vídeos em que o objeto visto pairava sobre o drone MQ-9, como vocês podem observar na fotografia, na ilustração ao lado, em alta velocidade. Na audiência realizada 19 de abril pelo Senado, Subcomitê de Ameaça a Capacidades Emergentes. Então, um drone aqui e um OVNI acompanhando, monitorando este drone. Espetacular. A mídia tradicional está tentando minar o testemunho de David Grush. Então, meus amigos, voltando para o tópico anterior, é bom vocês entenderem que quando existem batalhas, vulcões, terremotos, existe uma maior ocorrência de OVNIs, e não é diferente no conflito que está acontecendo na Terra Santa. Então, segundo Emily Smith, os OVNIs tentam mitigar os efeitos nefastos desses eventos catastróficos. E agora existe um ingrediente a mais. Nós sabemos do plano da Federação Galáctica de Mundos, que foi entregue ao general Van Herk,
E eles estão monitorando de perto todos os passos. Eles estão observando a Cabal esgotar todas as suas fichas, todos os seus recursos, seus últimos recursos. Então, como eu havia dito no início da live, eles se reuniram e disseram, olha, nós já tentamos o Grand Reset para levar o mundo para uma criptomoeda fiduciária, porque esse é o objetivo. Aliás, é uma das agendas da ONU 2030, é um dos principais objetivos. Nós não conseguimos, o tempo trabalha contra a gente, porque a gente sabe que em 2030 vai ter um evento que será simplesmente devastador para nós. Esse mundo vai entrar nas densidades superiores, nós estamos a par de tudo isso. Então nós temos pressa. Por isso que eles estão com tanta pressa. Eles estão acelerando a agenda. Estão compreendendo, meus amigos? É isso que se trata. Então a tática da Federação Galáctica de Mundos e, juntamente com a Aliança da Terra, é esgotar os recursos do inimigo. Foi assim que os vietnamitas venceram os americanos, mesmo em menor número, com menos recursos, porque venceram um gigante militar, que era os Estados Unidos, e eles foram expulsos e saíram como derrotados do Vietnã. O Putin está fazendo o mesmo, é a mesma tática. Então, meus amigos, estão enviando bilhões, gastando bilhões e bilhões e bilhões de dólares, trilhões de dólares, na verdade, jogados na lata do lixo. A BlackRock, o Wall Street, que financia tudo isso, já está chegando nos seus ativos, os bancos estão fechando, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na atualização do Benjamin Fufat. Muito bem. Tem muitas pessoas que pensavam o seguinte, não, porque a Aliança da Terra vai ser um confronto direto, frontal. Não, não é frontal. É um confronto de resistência. Você faz o inimigo ficar desesperado, ele vem com tudo, com sede ao pote, ele gasta todos os seus recursos, todos os seus meios, todas as suas fichas, tudo que ele tem, depois não sobra nada. Quando ele não tiver nada, você simplesmente controla o mundo. Você detém, você neutraliza o inimigo e você consegue recuperar o mundo inteiro. Aqui, mídia tradicional está tentando minar o testemunho de David Grush sobre programas confidenciais. Aliás, tentaram até mesmo defamar o David Grush. Envolvendo engenharia reversa e tecnologias não humanas, Ross Contact está fazendo um bom trabalho ao educar a mídia e o público sobre a veracidade das afirmações de Grush, que são a ponta do iceberg. Apenas a ponta do iceberg. Pelo Dr. Michael Salla. Aposentado do Exército, está aqui o Cal New comenta, afirmando sobre Grush. Presta atenção, que é um general. Sua afirmação sobre a existência de uma corrida armamentista terrestre ocorrendo sob rosa nos últimos 80 anos focou no reverso da tecnologia de engenharia de origem desconhecida. É fundamentalmente correta, ou seja, David Grush está correto nas suas afirmativas, assim como a constatação indiscutível de que pelo menos algumas dessas tecnologias de origem desconhecida derivam de inteligência não humana, ou seja, tem origem extraterrestre. Aqui quem está dizendo é um general, aqui um oficial dos Estados Unidos, esse é general-coronel do Exército, o Cal New. Espetacular. Aqui, novo satélite pode ver dentro de casas, prédios de dia e noite. Novo satélite lançado pode ver dentro de casas e prédios de noite. Aí a gente se lembra, a gente tem que linkar essa informação. Quando a gente se depara com uma notícia dessa, não tem como não se recordar do Edward Snowden. Porque ele já dizia isso há muito tempo. Ele que foi procurado nos Estados Unidos, teve que buscar asilo na Rússia. E hoje ele é cidadão russo. Um novo satélite orbitando a Terra pode criar imagens de alta resolução de quase qualquer lugar em nosso planeta, usando radar. E é poderoso o suficiente, notícia oficial, tá, meus amigos, para penetrar nas paredes dos edifícios. Então o Edward Snowden disse que os Estados Unidos tinham um sistema de espionagem tão sofisticado que você estaria no banheiro fazendo o número 2 tranquilamente, sossegadamente, e eles poderiam te observar. Quer dizer, você não teria privacidade nenhuma, mesmo no seu banheiro fazendo o número 2. Inacreditável. E agora, parece que o Edward Snowden não era tão doido assim. Pelo visto, ele tinha total razão. Mesmo porque, se não fosse verdade, ele não seria perseguido, porque ele foi um denunciante da CIA. Aliás, ele trabalhava para a CIA, e teve que procurar asilo na Rússia. Então isso aqui comprova todas as afirmações do Edward Snowden. A SAI emite poderosos sinais de rádio para iluminar um ponto de interesse e coleta dados sobre o eco de cada pulso que retorna, interpretando-os para criar uma imagem detalhada. Que impressionante, que imagem 3D do que está se passando. Aqui, há 10 anos, aqui carta capital, meus amigos, há 10 anos, Edward Snowden, veja, em 2013 foi isso. Edward Snowden revelou um mundo sitiado pela espionagem
americana. Aqui, eu recuperei aqui, no caso, uma notícia antiga, para vocês compararem com essa notícia mais recente. Pelo visto, o Edward Snowden tinha razão. Aqui, Sputnik Brasil, a OTAN ameaça entrar em colapso até 2025, devido à divergência sobre a Ausantia, diz mídia. Então, alguns analistas estão apontando que o fiasco militar na Ausantia e possivelmente o fiasco que vai acontecer também, pode ter certeza, escrevam o que eu estou falando, que está acontecendo nessa show, né, que está ocorrendo na Terra Prometida, onde eles querem fomentar o ódio, eles querem arrastar o mundo para um conflito global, esta que é a intenção, e querem contagiar pessoas, querem inflamar pessoas, para as pessoas ficarem com ódio, com raiva. Não caia, meus amigos, não caiam nesse tipo de armadilha. Isso aqui é uma armadilha pronta. A TON pode entrar em colapso até 2025, devido a crescentes contradições entre posições do Partido Republicano e os interesses da maioria dos países europeus sobre o conflito na Ausantia, escreve Philip Spice O'Brien, professor de estudos estratégicos de um artigo da revista The Atlantic. Aliás, o próprio Loirão, ele cogitou a possibilidade de retirar os Estados Unidos da OTAN se for eleito. Então, essa possibilidade ela pode realmente acontecer. Ela é bastante plausível e é o que vai acontecer. Então, todas essas instituições que são controladas pelos financistas estão se desfazendo. A OTAN, podem ter certeza que isso vai respingar também nas instituições supranacionais, a ONU, todo esse sistema, essa teia de comando global das instituições supranacionais que querem ditar regras para o mundo. Abre aspas. Também pode entrar em colapso em 2025. A causa é a profunda diferença de opiniões entre a ala populista do Partido Republicano, que é liderada pelo Loirão, é isso que eles estão alegando aqui, tá, meus amigos? Muito bem. Mas que agora claramente compõe a maioria do partido e as preocupações de segurança de grande parte da Europa. O catalisador imediato do colapso seria a Batalha da Ausantia. Bem interessante. Segundo o autor, se o Partido Republicano vencer as eleições presidenciais, presta atenção, dos Estados Unidos em 2024, ou seja, ano que vem, a nova administração poderá cessar todo o apoio à Ausantia e retirar, na sequência, o próprio dos Estados Unidos da OTAN. E isso, simplesmente, meus amigos, seria o fim desta organização. Muito bem. Aqui, palavras do Douglas MacGregor. 60 mil pequeninos na Ausantia desaparecem desde o início da batalha. Mulheres desaparecidas, pessoas que foram abusadas, etc. É uma catástrofe. É um verdadeiro, só que não teve os holofotes, não teve publicidade. A gente sabe, meus amigos, 60 mil pequeninos desaparecidos na Ausantia, mais de 500 mil de pessoas desencarnadas, quer dizer, isso é uma catástrofe. Só que não teve a publicidade, os holofotes da grande mídia, como que está acontecendo na Terra Prometida. Por que será? Aqui não precisa, aliás, o Kirby, que é o porta-voz da Casa Branca, ele chorou copiosamente, lágrimas de crocodilo, obviamente, com relação às atrocidades cometidas na Terra Prometida. Mas ele promove, em contrapartida, ele promove e financia este banho de líquido vermelho na Ausantia. Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas. Interessante isso, né, meus amigos? Vejam, por que eles criam publicidade? Tudo tem um porquê, não é à toa. Quando você dá publicidade a atrocidades, você quer o quê? Você quer comover pessoas. Você quer que a pessoa tenha o quê? Olha que coisa absurda, eu tô do lado, olha o que eles estão fazendo. Estou dando um exemplo. Eles fazem para os dois lados, viu? Eles jogam para os dois lados. Aliás, eles financiam os dois lados. Como foi dito pelo comandante da Federação Galáctica de Mundos. Isso é orquestrado e eles fomentam os dois lados. Então, chega alguém que já é simpatizante, vamos supor aqui, do lado palestino, e ele vê uma atrocidade contra os palestinos. Ele fica, olha, esses israelenses são maldosos, eles têm que ser exterminados, tem que acabar com todos. Aí eles fazem o mesmo na parte de Israel. Assim eles jogam uns contra os outros. E quando você odeia, você simplesmente está no jogo, você está fazendo aquilo que os financistas querem que você faça. Você simplesmente está sendo massa de manobra, desculpe, você está sendo massa de manobra dos senhores do mundo. Esta que é a verdade. Uma notícia chocou a comunidade. O escritório do Pentágono, que investiga objetos voadores não identificados, admitiu que centenas de objetos misteriosos foram vistos em vários locais ao redor do mundo e revelou um mapa com os locais. Eu tenho um dado, meus amigos, que a partir de 2022, esferas metálicas e OVNIs aumentaram 1000% no mundo. 1000% de aumento em um ano. Isto é inacreditável e está no relatório da ARO. 1000%. Não é 100%, não é 200%.
1000% no aumento de aparições de OVNIs no mundo no último ano. Entre as principais localidades, aí a gente linka essa informação com a da Helena. Helena disse que os OVNIs iriam aparecer cada vez mais. Ela falou isso há mais de um ano, meus amigos. Ela falou isso em 2022. Que iam se multiplicar. Parece que este prognóstico dos nossos amigos está se cumprindo à risca. Entre as principais localidades estão Hiroshima, Nagasaki, Japão, Bagdá, Dubai, Oriente Médio, Miami, Chicago, nos Estados Unidos. Tá aqui um mapa para vocês das localidades onde tem mais ocorrência de aparição de OVNIs. Olha só, os epicentros, no caso. Olha aqui, meus amigos. Interessante que no mapa, eu não vou colocar aqui o artigo inteiro para vocês, não foi mostrado as aparições na América do Sul e na África. Não sei porquê, só mostraram do hemisfério norte. Tá? Não justificam, mas na própria fonte fala que tem muitas aparições, a gente sabe que tem aqui no Brasil, na América Latina, assim como na África e na Austrália. Muito bem. É claro que a área ignorou lugares que são muito famosos em todo o mundo, por serem pontos quentes para atividade de OVNIs, como México, Peru, Chile, entre outros, o próprio Brasil. Nenhuma nação sul-americana foi incluída. Talvez não tenham sido levados em conta, porque o controle exaustivo e ordenados avistamentos relatados não é realizado nesses locais. Porque aqui não tem um registro, vamos dizer assim, meticuloso, como ocorre no hemisfério norte. Por isso, isso não foi contabilizado. Essa é a justificativa, pelo menos, né? É isso que eles estão dizendo. Muito bem. Desvalorização é a nova descolonização e o mundo precisa deixar de ser vassalo dos Estados Unidos. Vamos interpretar isso, colocar legendas aqui, tá, meus amigos? O mundo precisa deixar de ser vassalo dos financistas, dos metacapitalistas, diz analista. O analista do jornal Sunday Morning Post, Alex Lu, destacou que a desvalorização é a nova descolonização e que todos os vassalos inimigos dos Estados Unidos precisam trilhar um novo caminho. Esta, inclusive, é a proposta do mundo multipolar, que foi pautada pela Rússia, primeiramente, já em 2006. Olha que interessante. Que seria uma forma, meus amigos, de centralizar o poder mundial. É interessante isso. A centralização de poder, como vocês bem sabem, é o maior instrumento das tiranias. Então, as pessoas não querem, pessoas que querem direitos, que querem democracia, não querem centralização de poder. Obviamente, porque este é o maior instrumento dos tiranos. Só que a nível global as pessoas apoiam. Aí que está a contradição. As pessoas, elas realmente apontam o dedo, e é lastimável mesmo, com relação a países que centralizam o poder, como China, como Venezuela, Cuba. Só que a nível mundial, a maioria acaba aplaudindo, acha maravilhoso centralização de poder. É interessante isso, né, meus amigos? E o mundo multipolar é isso, meus amigos, é uma forma de não centralizar, é um antídoto para não centralizar poder a nível mundial. Ou seja, isso bate diretamente no pilar da estrutura da vocês entenderam, né? WN, da nova ordem. Compreenderam? Entenderam? Então, isto é fundamental. Então, é uma forma de destruir o alicerce da estrutura dos globalistas, aqueles que querem um poder centralizado a nível global. Muito bem. Vamos para o próximo. Apesar da profunda amnésia histórica, os Estados Unidos usam sua carreira como um império promissor. Porque é óbvio, meus amigos, o que é um mundo multipolar? São vários centros de poder. Se você tem vários centros de poder, você não tem como centralizar o poder a nível mundial. Então, a New World Order simplesmente não vai acontecer. Simples assim. É um antídoto muito eficaz. Por isso que a Rússia sempre defendeu um mundo multipolar. Estão compreendendo agora? Diferente dos globalistas, que querem hegemonia. Para você centralizar poder a nível mundial, você precisa necessariamente de hegemonia e dar poder para instituições supranacionais que têm a sua sede na Europa. Você sabe muito bem que eu estou me referindo. Muito bem. Vamos lá. Além disso, um especialista observa que após o segundo confronto mundial, os Estados Unidos abandonaram seu imperialismo territorial e passaram a focar no domínio e controle da economia mundial, com o dólar se tornando um instrumento financeiro primário de controle global, apoiado por centenas de bases militares divididas em 5 comandos globais sob o Pentágono, usando sua moeda como o quê? Como uma forma de chantagem, como se fosse uma arma. Os Estados Unidos podem a qualquer momento punir aqueles que não sigam suas doutrinas. Não os Estados Unidos, os financistas. Os financistas, através do dólar, criaram uma forma de chantagem. É uma forma de controle de todas as nações. Se você não fizer isso, então acabou o financiamento. Através dos títulos de dívida, quando eles têm exatamente dívidas públicas, é uma forma de chantagem e de controle, é uma forma de colocar todas as nações de joelhos perante eles. Então, meus amigos, quando o Putin e o BRICS fala negociar moedas locais, lastro ouro, é uma forma de sair desse sistema de controle, de se desvencilhar
no domínio dos globalistas. Com sanções, confiscando, congelando seus dólares, tentando ao máximo forçar essas nações a permanecerem sob seus comandos. Aqui um post de exopolítica para vocês, meus amigos. Aqui está uma história de West Post contrastando com os Estados Unidos e o Brasil. Difere no sigilo imposto à cobertura de avistamento de OVNIs. No entanto, quando se trata de recuperação de OVNIs e programas de engenharia reversa de alienígenas, a alta classificação é uma constante em todos os países. Isso aqui é uma grande verdade. Então, meus amigos, nos Estados Unidos tem muito mais controle que no Brasil. No Brasil tem muito mais abertura, tem muito mais transparência com relação a avistamentos de OVNIs que nos Estados Unidos. Porém, quando se trata de naves acidentadas, o padrão é o mesmo no mundo inteiro. Então não difere em nada. Na prática, não muda coisa nenhuma. Aqui palavras de Encke. Encke, a nave Nibiru, que está ali, está no nosso sistema solar. Inclusive a Helena teve a oportunidade de visitar Encke nos seus aposentos. Encke que retornou para ver a nossa glória, a nossa libertação. E ele garante, aliás, todas as profecias messiânicas indígenas. Aliás, a origem de todas as profecias messiânicas tem a sua origem em Encke, no retorno de Encke. Já mostrou aqui em várias palestras anteriores. Maximilian Lafayette, o Robert Stanley, que teve contato com Encke. Na história suméria, fala do retorno de Encke. A gente também vê essas evidências através das profecias indígenas do mundo inteiro. Não só da Suméria, mas também dos índios norte-americanos. Abre aspas. Vou impedir a aniquilação dos meus filhos e devolverei às pessoas as suas habitações. Que palavras, hein? Encke e do Gênesis. Esse texto refere-se à história do grande dilúvio. Aquele do Gênesis, que interessante, escrito sumério. Esse texto refere-se à história do grande dilúvio, quando Eliú decidiu destruir todos os humanos da terra. Ea, príncipe Ea, ou Encke, pronunciou essas palavras diante do conselho dos Anunnaki. E ele está fazendo a mesma coisa. Vou impedir o quê? A aniquilação dos meus filhos. Eu não vou deixar que a civilização humana seja destruída pelos escuros. Eu vou libertar os meus filhos. De certa forma, nós somos todos filhos de Encke. Por Helena Dunham. Muito bem. É porque ele foi um dos semeadores. Foi um semeador principal do tipo humano. Junto com Nihursak, a sua esposa. Muito bem. Aliás, o Nihursak tem origem, todas as deusas mães têm origem em Nihursak, aqui da Terra. Axará, Isis, eles têm um vínculo direto com Nihursak, esposa de Encke. Aqui. Centenas de pessoas em Maryland, eu já mencionei essa notícia, mas eu não mostrei para vocês. Relatam avistamentos de OVNIs enquanto o Congresso e a NASA investigam e pressionam por transparência. Quase 2.000 pessoas, por exemplo, isso aqui foi registrado. 2.000 pessoas registrado em Maryland, nos Estados Unidos. Um abraço para os amigos americanos que estão acompanhando o nosso canal. Comumente conhecido como OVNIs, objetos conhecidos têm um novo nome, nova atenção do governo. Fantástico. E está aqui, meus amigos. Embora possa parecer incrível, houve quase 2.000 relatos de objetos voadores identificados no mesmo local registrados. Foram aqueles que não foram registrados oficialmente. Então esse número deve exceder muito 2.000 pessoas. Deve ser muito maior do que isso. Centenas de testemunhas de Maryland, Estados Unidos, manifestaram preocupações e exigem maior transparência na investigação de anomalias observadas no céu. Maravilhoso. Que diferença, aqui eu já mostrei para vocês, que diferença 20 anos fazem. A América está dizendo que a questão de OVNIs merece um exame minucioso por parte dos cientistas sociais. Quando defende o mesmo caso em 2004. Então o Michael Salla, que é um desabafo do Dr. Michael Salla. O Michael Salla fez o mesmo em 2004, só que ele foi rechaçado, ele foi perseguido, enquanto estava na América University. A Universidade da América. O meu programa de embaixador da paz foi abandonado e minha posição acadêmica não foi renovada. Dr. Michael Salla, é hora de ouvir os cientistas sociais. E o Michael Salla é um cientista social. Ele é formado, ele é PhD em ciências políticas. E tem mais, os cientistas sociais deveriam avaliar os OVNIs agora, coisa que o Dr. Michael Salla já faz há 20 anos. É uma tarefa para a qual estão bem equipados. Eles não apenas oferecem técnicas eficazes para avaliar o mundo social, mas há décadas os cientistas sociais têm conduzido pesquisas sobre tópicos relevantes, como sistemas humano-tecnológicos, fatores comportamentais em viagens espaciais tripuladas, atitudes públicas em relação aos OVNIs e aos aspectos psicofísicos e cognitivos de avistamento. Vão receber aqui o prêmio cara de pau, porque é exatamente isso que eles são, uns verdadeiros caras de pau. É inacreditável esse tipo de coisa. Vamos para o próximo. Esse artigo discute as forças espaciais convencionais da Rússia. O que falta é o programa espacial secreto que a Rússia fez engenharia reversa, a partir de décadas de pesquisa e desenvolvimento em espaçonaves extraterrestres, capturadas em instalações classificadas nos montes Urais, Uzovsky, Novosibirsk, etc., pelo Dr. Michael Salla. OTAN envia drones, aviões, navios para o Mar Báltico após suspeita de sabotagem submarina. Interessante, né, meus amigos? A gente sabe que teve uma sabotagem, um atentado no Nord Stream 1 e 2, que era o gasoduto que fornecia gás à Europa, gás barato para a Europa. Muito bem.
E agora teve uma suposta sabotagem, que eles acreditam, né, estão averiguando, com relação a cabos de internet que são oceânicos. Tá? Então os cabos de comunicação, né, da internet, eles passam pelos oceanos. A OTAN continuará a adaptar a sua postura marítima no Mar Báltico e tomará todas as medidas necessárias para manter os aliados seguros, disse o porta-voz da OTAN, o Dylan White, na quinta-feira, num comunicado. A vulnerabilidade dos gasodutos submarinos e dos cabos de comunicação, a sabotagem é uma preocupação crescente da OTAN. Eles já estão querendo aqui, assim, pelas beiras, não diretamente, indiretamente, acusar a Rússia. Os responsáveis da aliança alertaram que a Rússia poderia virar essas infraestruturas para ganhar influência contra os países aliados que prestam assistência de segurança aos ANTIA. É aquele negócio, né, meus amigos? Aquela máxima, acuse-os daquilo que você faz. Né? Então, o Sergei Lavrov levou o caso do Nord Stream 1 e 2 até a ONU, não obteve resposta. O Simon Hash, que é um repórter investigativo, ele demonstrou através de evidências que de fato foi uma sabotagem. Os únicos que iriam se beneficiar com isso seria o governo dos Estados Unidos. Para quê? Para que a Alemanha não voltasse atrás, com relação a sanção do gás russo. Então os americanos eles tinham receio que os alemães voltassem atrás. Seria uma forma de garantir que os alemães não voltassem atrás. Seria uma coisa realmente trevosa, uma atitude realmente perversa. Na terça-feira, essas preocupações ganharam destaque quando a Suécia comunicou danos parciais num cabo submarino. Interessante que o Klaus, o rei de Davos, há 2 anos atrás, ele está cogitando, falando que poderia ter um ataque cibernético a nível mundial, que poderia encerrar todos os meios de comunicação, que poderia comprometer a internet do mundo. Olha só, é interessante, né? Eles são os profetas, realmente eles profetizam, né, Liette? Isso aí é bastante suspeito, no mínimo. Né? E agora acontece essa suposta sabotagem, porque estão investigando ainda. As autoridades suspeitam que os danos ocorreram ao mesmo tempo que um gasoduto submarino e um cabo de telecomunicações que liga a Finlândia e a Estônia foram danificados na semana passada. Bem interessante. Vamos para o próximo. Estão querendo acusar o Putin, meus amigos? Exatamente isso. Esse que é o plano, esse é o objetivo. Vamos para o próximo. Sabendo que a primeira onda foi o que está acontecendo na Palestina, muito provavelmente essa aqui seja a segunda onda. Quem acompanhando a live desde o início sabe o que eu estou falando. Então, segundo os institutos de visão remota, Instituto CryptoView, eles previram isso, junto com os institutos de linguagem preditiva. Nós teríamos uma primeira, uma segunda e uma terceira onda. A primeira onda já aconteceu, está acontecendo na Terra Prometida. Essa aqui poderia ser a segunda onda. Entendam, meus amigos, que esses visualizadores remotos demonstram que eles iriam tentar utilizar todos os seus recursos, todos os seus meios, para tentar conter o avanço do BRICS, conter o avanço da Aliança da Terra. E que se eles não conseguissem, eles iam por tudo ou nada. E eles têm apenas 3 balas. Entenderam, meus amigos? 3 cartuchos apenas para usarem. 3. Depois disso, seriam esgotados todos os seus recursos. Eles não teriam outra alternativa a não se render totalmente, incondicionalmente. Vamos para o próximo. Olha só, o Bidê, para quem achava que o Bidê não era uma marionete, agora pode ter certeza absoluta que ele está confessando. Ele está confessando. É réu confesso agora. Aqui. New World Order será construída pelos Estados Unidos, de Bidê. Ao fazer um discurso em um evento de campanha presidencial, o Bidê reconheceu que a humanidade precisa de uma New World Order, embora supondo que são os americanos que vão construir. Olha, os Estados Unidos serão uma locomotiva de um governo global centralizado. Que coisa, né? Aqui, abre aspas. Penso que temos oportunidades, se formos bastante ousados. Eles estão sendo bastante ousados mesmo, né? Ele está indo por tudo ou nada. Ou vai ou racha. Estão desesperados. E por isso que esse mês é denominado Outubro Vermelho, meus amigos. Eles querem te assustar. Eles vão gastar todos os seus cartuchos, todas as suas fichas, até abril do ano que vem. Depois disso, todos os seus recursos estarão esgotados. Eles não terão mais o que fazer. Então, meus amigos, nós estamos o quê? Na última grande batalha. E o segredo é o quê? Resistir. Assim como a Rússia resistiu bravamente, assim como o Vietnã resistiu bravamente e venceram seus inimigos, nós venceremos também. Sabendo que estamos sendo assessorados por seres superiores, por inteligências superiores. Aqui, Benjamin Fuford, 16/10/2023. Tal como os assaltantes de bancos falidos, os financistas fazem reféns
numa tentativa desesperada de escapar da justiça. É, exatamente isso. É isso que eles estão fazendo. Eles estão querendo tomar reféns. O acontecimento de Israel são, em todos os sentidos, uma tomada de reféns por trevosos da Cabal, que procuram evitar a derrocada final. A derrocada final. Eles também estão tentando iniciar o terceiro confronto mundial, já que o mundo não é deles, não será de mais ninguém. E como um cartão para sair da punição, eles estão fadados o quê? Ao fracasso. Meus amigos, tem muitas pessoas que estão preocupadas, que estão reclamando. Entendam. A humanidade resistiu. O objetivo, o lema sempre foi resistir e esgotar recursos. Por que a grande mídia, por que tem tantas pessoas em todos os setores da sociedade, eles estão infiltrados em todos os lugares? Todos os lugares, em todos os setores. Mas quem sustenta tudo isso é o dinheiro. Se eles falirem, simplesmente todo o seu império vai ruir automaticamente. Eles estão perdidos. Vocês estão entendendo? Não tem como financiar. E é exatamente isso que está acontecendo, meus amigos. Eles gastaram trilhões e trilhões de dólares na Usantia. Inclusive, eles estão com dificuldades de recursos para financiar esses novos investimentos, as novas investidas, as suas últimas cartadas finais. E eles sabem, olha, vamos reunir tudo que nós temos, todos os nossos recursos, e vamos por tudo ou nada. É isso que se trata. É isso que está acontecendo. Estamos, de fato, vivendo o último capítulo. Vamos para o próximo. Aqui está uma mensagem de Jor-El, lembre-se. Um alto comandante da Federação Galáctica de Mundos, transmitido através de Helena Danã. Ele que esteve na estação ISS junto com o cosmonauta russo, que estava ali com uma travessura, com um satélite bastante, vamos colocar assim, trevoso. Tá? Eu não vou aqui recapitular a história toda novamente para vocês. Que elabora mais sobre a perspectiva ex-política do conflito entre Hamas e Israel. Abre aspas. Esse conflito que vocês estão testemunhando entre Israel e Palestina tem sido desde o início uma operação encenada, circense, entre duas facções, ambas pertencentes ao mesmo estado profundo. Ou seja, os financistas estão patrocinando os dois lados. Estão entendendo? Os dois lados. Eles financiam tanto o lado da Palestina quanto o lado de Israel. Escuros dos dois lados. Qual é o objetivo? Fomentar o ódio, arrastar o mundo para um terceiro confronto mundial. Não é à toa, meus amigos, que a maioria dos estados árabes não está aderindo a esse confronto. Porque eles sabem que é exatamente isso que esses trevosos querem. Eles não vão dar aquilo que eles querem. Óbvio que essas organizações do terror, como Hamas, Hezbollah, esses estão nem aí. Esses realmente eles simplesmente são inconsequentes. Mas pessoas, estados constituídos, que são assessorados inclusive pelo próprio Putin. Você acha que o Putin já não deu recado para o príncipe saudita? Você acha que ele já não deu recado para as autoridades iranianas, iraquianas, egípcias? Olha, eles vão tentar arrastar vocês. Aliás, o objetivo é esse. Eles estão perdidos. Não entrem no jogo deles. Porque é exatamente isso que eles querem que vocês façam. Estão entendendo, meus amigos? É isso que se trata. Especialmente os bancos. Eles estão lucrando bastante. Aqui até tem uma matéria, pena que não vai dar para mostrar aqui para vocês, meus amigos. O lucro dos bancos do complexo industrial aumentou mais de 20% depois do início desse conflito aí. Eles que estão lucrando, eles que ganham. Nessa suposta batalha encenada, os bancos estão enriquecendo, obtendo um lucro enorme com essas duas facções que possuem o quê? Que possuem. Ou seja, os dois lados têm o mesmo patrão. Entenderam, meus amigos? É exatamente isso. Esta é a maneira típica de agir da facção reptiliana do Elil. Embora Elil e sua facção negativa foram expulsos daqui, meus amigos, eles sempre fizeram isso. Eles sempre criaram dois lados. Aliás, no início dos tempos, quando eles criaram a raça humana, os Anunnakis, os humanos, eles sempre trabalhavam juntos. Trabalhavam juntos e isso era um problema para eles. Eles trabalham juntos e eles estão se rebelando. Óbvio, eles trabalham juntos, eles têm unidade. Eles têm unidade e de tempos em tempos está tendo o quê? Motim contra nós. Olha, para evitar esse tipo de motim, de rebelião, vamos dividi-los, porque eles estando divididos, eles ficam enfraquecidos. E enfraquecidos, eles vão lutar entre eles mesmos e vão nos deixar em paz. Então vocês, pessoal, eles foram embora daqui e deixaram o pessoal da Cabal. Olha, deixem esses, desculpe o termo, esses trouxas brigarem entre si, aí vocês vão patrocinar esses confrontos, jogando um contra os outros, e vocês ficam imunes. É assim que eles funcionam. Você já viu algum protesto, meus amigos, contra as reuniões anuais do grupo Bilderberg? Eu já vi uma vez. Aliás, quem tentou isso foi o Alex Jones. O Alex Jones com seu megafone, sozinho, coitado. Sozinho, denunciando. Olha, esses trevosos jogam uns contra os outros. Eles querem fomentar, escravizar o mundo. Fomentar o governo centralizado. Ali denunciando todos os seus crimes, todas as suas barbaridades. Era para ter uma multidão ali. Não tinha ninguém.
Tá entendendo? Agora, se for fazer uma passeata, né, contra fulano de tal, ou contra governo tal, ou contra palestino, ou contra israelense, aí vai um monte de gente. Aí as pessoas falam, como que eles controlam as pessoas? É a tática mais velha do mundo, mas infelizmente ela é eficiente até os dias atuais. Dividir para conquistar. Os romanos já sabiam disso, Elio, lá no tempo dele, ele que inventou isso. Muito bem. Essas duas facções são propriedades da mesma pessoa. Deu para entender? Da mesma pessoa. E há um propósito econômico envolvido, mas não só. O esquema maior é envolver outros países vinculados por tratados nesse conflito circense, a fim de iniciar o quê? Um confronto global. Mas eles já foram avisados, tá, meus amigos? Por hora, nenhum Estado árabe quer entrar nisso aí, porque sabe que é uma furada. Você simplesmente vai dar aquilo que o inimigo quer. Quem vence é o inimigo. Então, não vamos entrar na deles. Muito bem. Aqui o alerta do arcebispo Vigano. Aliás, está tendo um racha dentro da igreja, tá, meus amigos? Um racha. Daqueles que querem servir o Elio, né, dentro da igreja católica. Infelizmente, essa ala é grande, é a ala oficial do Vaticano, que é o próprio Francisquinho está aderindo, né? Ele, aliás, está encabeçando isso daí, né, liderando. Mas existe resistência. E um desses homens honestos, esses heróis dentro dessa instituição religiosa, é o arcebispo Vigano. Porque abrir os olhos, só aqui, meus amigos, eu deixei alguns trechos. Isso aqui é realmente fantástico, esse artigo inteiro. Aqui não vou colocar aqui porque é muito extenso. Então eu tive que reduzir, sintetizar. Por que abrir os olhos e olhar para a realidade? É essencial. Se quiseres compreender o que está realmente a acontecer, denunciar o golpe de Estado, o quê? Dos globalistas. E recuperar a soberania nacional e as liberdades fundamentais que vos foram retiradas. Interessante que é o mesmo termo que o Putin utilizou para falar, para se reportar ao senhor de Davos, o Klaus Schwab. Ele falou realmente que eles eram agentes do terror, que iriam fazer o quê? Um golpe globalista, exatamente isso. Usou o mesmo termo. Todos vós testemunhaste nos últimos anos uma mudança radical na sociedade. Uma mudança planejada por pessoas sem qualquer mandato eleitoral e imposta por governantes vendidos. Os Estados Unidos da América, tal como muitas outras nações, reféns da agenda, vocês conhecem, enfrenta uma crise muito grave. Inflação, uma crise migratória, autoinduzida fora do controle comercial de seres vivos. Criminalidade desenfreada, enfraquecimento da aplicação da lei, liberalização de coisas terríveis, impunidade, degradação social, e etc, etc. Saiam em nome de Deus. Saiam desse horrendo teatro infernal, montado por bandidos subversivos, que nos querem o quê? Exterminados. Não permitais que o engano desta casa de horrores se torne uma realidade distópica. Não vos deixeis se sacrificar de corpo e alma por aqueles que odeiam tudo que é bom, verdadeiro e belo, porque é uma imagem de Deus e sua grandeza. Reage e levantai-vos. Olha só que apelo aqui, é um apelo. Reagi e levantai-vos. Acordai, caros amigos, despertai de vosso sono e descobri o orgulho de servir o bem, sabendo que Deus está em vosso lado e que por mais poderoso que seus e os nossos inimigos possam parecer, Ele já venceu, mas quer que todos nós participemos dessa batalha espiritual para nos tornarmos participantes de sua vitória e do seu triunfo. Que discurso esse do arcebispo Vigano. Surreal, é de arrepiar. E é interessante essa parte aqui, meus amigos, que eu gostaria de destacar para vocês. Ele já venceu, ou seja, a força criadora, a força criadora já venceu. A luz já venceu. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Mas ele quer o quê? Que vocês, a humanidade, participem dessa vitória. Que vocês tenham coragem. Demonstrem o quê? A sua coragem, a sua determinação. Sensacional. Robert Kennedy Jr. também se pronunciou. Ele revelou quem é o dono do mundo. Este homem já comprou o quê? A Usantia. E de acordo com Robert Kennedy Jr., o mundo pertence a uma única empresa. O que cria a ilusão de que existem várias dessas empresas e que elas competem entre si. Na verdade, não. Elas trabalham juntas e têm o quê? O mesmo proprietário. Todas as empresas, a mesma coisa como ocorre, exatamente. Parece que estão competindo entre si, mas não. Não existe. É um monopólio total, controle absoluto. Estamos falando de corporação BlackRock. E é verdade, meus amigos. Imagine vocês que a BlackRock é um conjunto, uma corporação de empresas, de trilionários, várias empresas, muitas empresas, entre aspas, mas tem o mesmo dono, que se forma uma grande corporação, e eles conseguem ter mais dinheiro que o PIB da maior parte dos países do mundo. Quer dizer, você está criando um poder paralelo, em outras palavras, é isso.
Se o mundo aceita um negócio desse, isso deveria ser proibido. Né? Só isso. Como que você tem uma organização privada e tem mais recursos que a maioria dos países do mundo? Quer dizer, você está criando o quê? Um poder paralelo. É óbvio, mas isso é tolerado. Cujo fundador é Lars Fink. Sabe-se que no final de 2022, Zé e Fink chegaram a um acordo. E o Zé simplesmente vendeu a Usantia a um oligarca americano. Palavras aqui do Robert Kennedy Jr., que vai disputar também as eleições independentes, vai disputar como candidato independente nas eleições, na corrida presidencial de 2024. Contudo, para compreender o que realmente está acontecendo, precisamos dar um passo atrás e olhar para o quadro geral, porque o que está acontecendo é verdadeiramente bíblico. Este é o fim da tentativa de vários milhares de anos de culto a Eliú, de escravizar a humanidade. Estamos também falando da libertação do povo hebreu, de milhares de anos de escravidão, o quê? Babilônica. Outra coisa é entender que eles estão dispostos a passar muitos séculos, se necessário, para assumir o controle de uma sociedade. Eles são obstinados. Meus amigos, se nós tivéssemos a obstinação desses escuros, nós já estaríamos na quinta densidade há muito tempo. A fim de impedir, se eles têm um talento, se eles têm realmente uma virtude, eles são persistentes, obstinados, a fim de impedir que seu mestre perceba o que está acontecendo. O que está acontecendo agora, na Terra Prometida, em Gaza e em outros lugares, tem sido planejado há pelo menos um século. Será? O maçom Albert Piker escreveu isso antes do primeiro confronto mundial, meus amigos. Antes do primeiro confronto mundial, ou seja, nem Israel existia, e muito menos movimento sionista. Quer dizer, o movimento sionista até existia, mas o Estado de Israel, ninguém nem imaginava que iria ser instituído. Prestem atenção nas palavras aqui do Albert Piker. Prestem atenção. Abre aspas. A terceira batalha mundial deve ser desencadeada tirando partido das diferenças entre o quê? Os sionistas, políticos e os líderes do mundo islâmico. Que coisa, não, Eliette? Impressionante. A batalha deve ser travada de tal forma que o Islã, o mundo árabe muçulmano, e Israel, político, o sionismo, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Olha só, se destruam mutuamente. É exatamente isso, meus amigos. Então, quando eu vejo uma pessoa tomando partido, não porque Israel que está saindo, não porque a Palestina, você é um idiota. Desculpa! Você é o quê? Massa de manobra dos escuros. E não percebeu. Porque é isso que eles fazem. Aqui. Devemos provocar um enorme cataclismo social. Então, os cidadãos de todos os lugares. Imagine, meus amigos, eles são tão audaciosos que eles escrevem isso há 100 anos atrás. Aí você vê isso aqui, coincidência, né, gente? Você ignora, faz de conta que não é nada. Como assim? As pessoas realmente vivem em Nárnia. Infelizmente, grande parte da população vive em Nárnia. Provaram um enorme cataclismo social. Então, os cidadãos de todos os lugares exterminarão aqueles que são os destruidores da civilização. E as massas que estão desiludidas com o cristianismo receberão a verdadeira luz através do quê? Da manifestação universal do puro ensinamento de Lúcifer. Que coisa, não? Que impressionante. Aqui está a carta original para vocês. Aqui, a fonte e a carta original do Albert Piker. Isso foi escrito, meus amigos, antes do primeiro confronto mundial. O maçom Albert Piker escreveu isso antes do primeiro confronto mundial, antes de 2014. 1914, desculpe. Tá? Antes de 1914. Quando os Red Blues, as duas sociedades secretas que estão a mando da luz, que trabalham na resistência, aqui. Quando os Red Blues e a Sociedade do Dragão Branco pediram a Fulford para encontrar as sociedades secretas ocidentais benevolentes, ele se deparou com as mencionadas acima. Entre outras, desde então formou-se uma rede informal, incluindo membros de todos os grupos acima, mencionados, chamados Sociedade do Dragão Branco. Assim como o Red Blues e a Sociedade do Dragão Branco só pode ser usada para benefício da comunidade e não para ganho pessoal, até agora, a Sociedade do Dragão Branco e seus aliados frustraram todas as tentativas dos escuros de desencadear o quê? O terceiro confronto mundial. Do quê? Pouco caso? Não é pouco caso, meus amigos. Ok, eu expliquei o porquê. O objetivo deles é o quê? Jogar um contra os outros. E isso é financiado pelos mesmos senhores. Os dois lados são financiados pelos mesmos mestres. Quando eu falei show, é porque é o seguinte. Isso foi forjado, foi planejado, foi forçado. Ou seja, tem um mentor que está utilizando os dois lados como marionetes, jogando uns contra os outros. Então é uma espécie de show, sim. É nesse sentido. Aliás, é só ler o texto. É uma questão de interpretação de texto, inclusive. Ok? Então, é muito importante entender o que está sendo dito.
Compreenderam? Ninguém está dizendo que não é verdade, ninguém está dizendo que não está acontecendo, que isso é horrendo, que nós realmente lamentamos a todas as vítimas, porque existem vítimas sim. O que eu estou dizendo é que isso foi orquestrado. E se foi orquestrado, é um show. É isso que a Helena, e aliás o próprio comandante da Federação Galáctica está dizendo. Interpretar isso de outra forma, infelizmente, denota o quê? Dissonância cognitiva. Ok, meus amigos? Gratidão. Muito bem. Terceiro conflito mundial de provar a causa fome severa. Exatamente. Vamos embora. Este plano está agora falhando, porque as pessoas estão acordando. É um plano, as pessoas estão acordando. Eles sabem que não existe governo americano ou qualquer outro governo ocidental. Existe apenas o quê? Os financistas. Exatamente, porque eles são todos o quê? Líderes fantoches. E os governos mundiais que ela controla. Muito bem. Presta atenção nisso, meus amigos. A batalha civil em Israel está se aproximando. Agora, o governo israelense está com milícias para prender e lutar contra a sua própria população israelense, que não cumpre o que as leis do governo israelense. Então, se você for contra, se você questionar o que está acontecendo, né? Ou seja, se você questionar a política do Netanyahu, você vai ser detido. Olha só. É realmente uma grande tirania. Benjamin Fonfort. As pessoas encontraram e compartilharam informações importantes, e suas consciências cresceram rapidamente. Os movimentos da verdade começaram e as informações suprimidas do passado seriam expostas, dos segredos mais escuros do governo. As elites globais mundiais e suas agendas. Sempre foi plano dos chapéus brancos usar o quê? A internet para expor a elite financista. Isso definitivamente chegará ao fim. Oficiais de inteligência do alto escalão da Mossad, MI6, maçons S3, etc. Isso aqui é a fonte do Benjamin Fonfort. É bom salientar aqui que o Benjamin Fonfort é um jornalista. E assim como todos os jornalistas, ele preserva a fonte das suas informações. Muito bem. Firmaram um acordo para evitar o planejado terceiro confronto mundial, através do quê? Do cancelamento seletivo e detenções de líderes o quê? Trevosos. Então isso já foi determinado. Pessoas como o Schwabzinho, né, os Rothschildzinhos, os Rockefellerianos, né, Junior Bill, Titio Bill, são simplesmente os rostos públicos dos controladores secretos. São esses controladores secretos cujos nomes escondemos por razões de segurança operacional que estão sendo alvos de ataques juntamente com seus testas de ferro. Então, esses aqui, meus amigos, são os que aparecem, tá? Então, o Schwabzinho, os Rockefellerianos, Junior, Bill, são apenas o que? Os testas de ferro. Os verdadeiros líderes ficam escondidos. Líderes dos escuros. Eles não aparecem. Não aparecem na fotografia. Isso também é discutido publicamente. O presidente russo, Vladimir Putin, chamou o Schwab de o quê? Um homem do terror global, que mantém a humanidade como refém no seu discurso em Sochi. Alertou que os dias dessa elite estão o quê? Contados. É interessante, meus amigos, assim que o Putin deu esse recado ao Schwabzinho, na sequência coincidentemente, aconteceu o que aconteceu na Terra Prometida. Por que será? Esse incidente na Terra Prometida. Parece que o Schwab falou, agora realmente vamos por tudo ou nada, porque o Putin está ganhando terreno, ele está avançando, ele está ganhando, o BRICS está se expandindo sob sua liderança. Nós estamos perdendo os nossos ativos, nós precisamos de um evento catalisador. Nós temos que arrastar o mundo, é o que restou, é a única opção. É arrastar o mundo por um terceiro confronto. Não vamos levar o mundo, então ninguém vai levar. Vamos usar tudo que nós temos, tudo que nós tivemos. Vamos reunir todos os nossos recursos, todos os nossos ativos e vamos fomentar o caos. Entenderam, meus amigos? Pelo visto, foi isso que aconteceu, porque é uma grande coincidência. E a gente sabe que coincidências não existem. Vamos para o próximo. Aqui está a fonte, eu já mostrei para vocês. Aqui, Punch adverte que o Klaus é um agente do terror. E seus dias estão o quê? Contados. E que ele é um alvo legítimo, um alvo militar legítimo da Rússia. Os agentes de Davos. Muito bem. E tudo isso na sequência, meus amigos. Interessante isso, né? E depois descobriram que tinha um atentado, um suposto atentado contra o Putin. Entenderam? É isso aí. Estão desesperados, usando de tudo. Porque se tem um homem que realmente está frustrando, que está arrebentando com todas as pretensões da Cabal, se tem um homem que está arruinando todos os planos dos escuros, é esse senhor que está na tela. Não há dúvida. Quanto dinheiro gasto para quê? Para destituir o Putin. Para destituir. Para fragmentar a Rússia. Aliás, eles nem escondem isso. Eu já mostrei para vocês aqui artigos de oficial da OTAN dizendo que o nosso objetivo é fatiar a Rússia em vários pequenos países e destituir o Putin do poder. Por quê? Putin é contra o quê? Os ditames e a agenda
desses trevosos, né? Essa aqui é a realidade. E tem pessoas que não conseguem ainda perceber isso. Tem pessoas que defendem os escuros. Meus amigos, vocês já imaginaram se a Aliança da Terra hoje pudesse, vamos colocar aqui, até pode, né, com o apoio dos extraterrestres, tirar todos esses trevosos e expor, eles serem detidos a nível mundial, grande parte da população iria defender o BD. Iria defender todos eles, mesmo mostrando todas as evidências. Porque, infelizmente, grande parte, pelo menos uma porcentagem significativa da população mundial, está totalmente na Matrix. Totalmente marionete. É bonequinho de corda. Então, a melhor forma é você o quê? Arrebentar com os escuros, de dentro para fora, não de fora para dentro. De esgotar todos os seus recursos, ou seja, toda a estrutura de poder da cabal colapsar. Você ter, sem qualquer tipo de resistência, olha que interessante, todas as instituições, todos os meios de comunicação, toda a estrutura social e recursos do mundo, para você o quê? Iniciar uma nova narrativa. Reeducar a população, mostrando a realidade. Essa é uma forma muito mais fácil, mesmo porque ninguém vai ter alternativa, né, gente? Não existe outra alternativa. Então seria uma forma muito mais fácil das pessoas assimilarem. Isso faz parte, meus amigos, do plano que foi engendrado pelas inteligências superiores. Aqui, Putin acredita que globalistas, como o Schwabzinho, são alvos militares legítimos. Porque estão tentando o quê? Tomar o poder. Essa é a verdade. Está completamente fora de si. E seu fórum econômico, fora de Davos, apela aos governos de todo mundo para que tornem a visualização ou a distribuição de maiores de comunicação alternativos online. Um ato que ilegal. No memorando, o Fórum Econômico de Davos, os senhores de Davos, apela aos seus jovens líderes mundiais para que estabeleçam as bases para restaurar a confiança do público nos principais meios de comunicação social. Esta aplicação também inclui do consumo de fontes não essenciais. Ou seja, querem controlar a informação. Em outras palavras, perderam a capacidade de controlar a história mundial. E sabe que isso significa o seu fim. Os acontecimentos em Israel também pretendem desviar a atenção das derrotas da cabal em todas as frentes. Uma forma de encobrir o quê? Que eles estão derrotados, que eles não têm mais recursos, estão perdendo todos os recursos, estão o quê? Por tudo ou nada. Para a última batalha, é tudo ou nada. Ou a gente ganha, ou a gente perde até abril, desse final do ano, do ano que vem. Nos últimos 4 meses, não tem mais, meus amigos. A cabal esgota todos os seus recursos até abril de 2024. Então eles foram por tudo ou nada. Entenda isso. Aqui. O Terzinho desapareceu das notícias. As fronteiras desapareceram das notícias. A Ausante desapareceu das notícias. Ninguém fala mais sobre isso. Ninguém fala mais sobre nada. É só isso aí. Tomou os holofotes do mundo inteiro. Roubou a cena. O drama do presidente da Câmara dos Estados Unidos desapareceu das notícias. Ninguém quer saber. A rede, também do BD desapareceu dos noticiários. A invasão mundial, a questão de imigrantes também desapareceu. A crise econômica desapareceu o quê? Também dos noticiários. Tudo. Todas as atenções se voltaram, todos os olhos, todas as atenções, todos os holofotes mundiais para o que está acontecendo na Terra Prometida. Agora você entende? Deu para entender? Outra coisa é que contatamos diplomatas japoneses, cidadãos israelitas que vivem em Israel. E eles concordam que a maior parte do que vemos nas notícias é o quê? Publicidade midiática, fora de Israel. Aqui está o que uma fonte da Mossad disse. A situação na zona israelense e palestina está suspensa. E se muitas negociações de alto nível foram realizadas fora do país, esta operação será realizada sob a liderança de quê? Fora de Israel. Aqui, meus amigos, aqui estão algumas evidências de que estamos lidando com uma grande tempestade de bobeiras. Presta atenção. O ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, proclamou, abre aspas, os territórios do Hamas amarraram, queimaram, aqui pequenas coisas horríveis, não vale a pena ficar se aprofundando. Eles são selvagens. Olha que interessante, são selvagens, monstros, que têm que ser o quê? Aniquilados. Não podem ser tratados como seres humanos. Muito bem. O próximo presidente de Israel, Herzog, declara, desde o que aconteceu em Auschwitz, nunca foram desencarnados tantos hebreus num só dia. Muito bem. O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, disse, então as tropas reunidas para a invasão terrestre da faixa de Gaza, abolimos, abre aspas, palavras dele, Yoav Gallant, abolimos todas as regras de batalha. Repetindo, abolimos todas as regras de batalha. Nossos soldados não serão acusados de nada. Imunidade. Ou seja, carta branca, parece aquele filme, né, Lente? Carta branca para cancelar pessoas. Aqui. Não haverá tribunais militares. Comandante da seção seca de Gaza, abre aspas, o obstáculo é construído de forma que nenhuma raposa consegue ultrapassá-lo. Ou seja, a cerca de proteção, o sistema de proteção de Gaza. Eles deixaram acontecer. O ataque do Hamas foi autorizado a fechar o livro sobre a Palestina. Tem algumas pessoas cogitando que foi um ataque de hackers.
Bem a calhar também nesse momento, não, Eliette? Aqui está o que escreve o comandante do batalhão Keren Shalom, que conhece detalhadamente a área. Aqui é o comandante Keren Shalom que está falando, não é o Demis Viana, tá ok? Muito bem, abre aspas. Algo aqui não combina comigo. Este é um mistério para o qual não consigo encontrar uma resposta satisfatória. Acontece que sei como funcionam as coisas em Gaza e na fronteira. Fui comandante do setor Keren Shalom Rafim, fui responsável pelo setor Kisuf, conheço muito bem a cerca perimetral, sei como funciona um exército ali, estava no campo de refugiados em Shati, em Gaza, era responsável pelo campo de refugiados de Gibalia, fazia emboscadas na cerca e nas profundezas da área, conheci habitantes de Gaza, comi e respirei Gaza, conheço Gaza como ninguém. Interessante. E ele não entende como que isso pôde acontecer. Estados Unidos enviaram 2.000 fuzileiros navais para a costa israelense. Aqui, planos separados também estão em vigor para uma potencial missão de apoio no Estado judeu. Então aqui, R7, está aqui para vocês, meus amigos. Estados Unidos enviam 2.000 fuzileiros navais para a costa israelense, diz mídia. Então os Estados Unidos querem se envolver. Por que eles querem se envolver? Para arrastar outros países. Entenderam? O mundo árabe. Eles estão louquinhos para o mundo árabe. Estão implorando. Irã entra nessa batalha, se envolva. Egito, Emirados Árabes Unidos. E podem ter certeza absoluta que o Putin falou, não entrem na provocação deles. Porque vocês vão dar exatamente aquilo que eles querem. Vamos continuar. Bidê, aqui, fala sobre o hospital. O presidente Bidê entrou pessoalmente, apoio inequívoco aos Estados Unidos e Israel na quarta-feira, apoiando a posição de seus aliados e que militantes palestinos estavam por trás de um ataque mortal a foguetes a um hospital de Gaza, que inflamou a raiva em todo o Oriente Médio. E um está acusando o outro. Ninguém assume o filho, né, gente? Os Hamas acusam Israel acusa o Hamas. E eu já vi provas de ambos os lados. Quem será que tem razão, né, gente? Interessante. Aliás, não importa quem tem razão. Aí que não interessa. Vocês têm que entender o objetivo deles, meus amigos. Quem tem razão aqui é o que menos interessa. O que interessa é um tentar exterminar o outro. Eles estão patrocinando isso. É isso que eles querem, fica evidente. Os países culpam Israel, que fez chover bombas. Israel culpa Gaza. E eu nem vou entrar no mérito, meus amigos. Nem vou entrar no mérito, porque eu já vi evidências dos dois lados. Tá? Muito bem. Aqui. Bidê diz... o Netanyahu, que a explosão do hospital em Gaza parece ter sido causada pela outra equipe. Outra equipe, eles trabalham juntos. Quer dizer, é outra equipe, quer dizer, tem duas equipes. Ele tem uma equipe que trabalha aqui e outra lá, entendi. Tá certo. Às vezes o Bidê, né, Net? Ele comete as gafes dele e acaba falando a verdade. Tem a equipe 1 e a equipe 2. Interessante isso. Outra equipe. Viu, Net? Quem fez foi outra equipe, não foi a nossa equipe. Tá certo. Complicado, né? Aqui. Governo de Israel remove vídeo que supostamente mostrava um momento do ataque. Removeu. Por que será, né? Complicado aqui. Quem mostrou isso foi o repórter do New York Times. Aliás, meus amigos, numa batalha dessa, pode ter certeza absoluta que a primeira vítima é o que? A verdade. A verdade é sempre a principal vítima nesse tipo de confronto. Empresário e filho do ex-presidente Loirão, aqui, o Loirão Trump Jr., comparou a reação do Estado ao protesto pró-palestino no Capitólio. Ontem, dia 18, teve um protesto no Capitólio, para quem não sabe, com protestos similares pró-Loirão, no dia 6 de janeiro de 2021. Interessante, só que 2 pesos, 2 medidas, né? Aqui. Lembre, pessoal, aqui palavras dele, aqui... Donald Loirão Jr., né, Lente? Aqui. Lembre-se, pessoal, só é insurreição quando republicanos fazem isso. Aí né? Quando é democrata, né, aí não tem problema. Pode fazer bagunça, pode destruir tudo. Não tem problema. Está liberado, né? Aqui. Quando democratas fazem, isso é um protesto pela justiça social. Então é 100% bom. Aí é totalmente aprovado e justificável. Os padrões duplos da justiça nos Estados Unidos são o quê? Detestáveis. Então, meus amigos, vamos recordar das palavras do Alex Collier. Quando se põe muita energia no seu inimigo ou naquilo que você odeia, com o tempo você se torna exatamente como o seu inimigo ou com aquilo que você odeia. É exatamente o que acontece com o governo dos Estados Unidos, combatendo o quê? Os socialistas, tiranos e terroristas. Hoje ele se tornou o quê? O maior fabricante dessas atrocidades. Isto é uma grande verdade. Meus amigos, pessoas que vivem obcecadas para entender o mal vão acabar fazendo o mesmo mal. Tá? A pessoa quer entender, mas como quer entrar na mente, né, Liette? Quer entrar na mente, quer entender como que um psicopata funciona. É mais fácil você se tornar um psicopata do que você entender ou compreender por que ele faz isso ou deixa de fazer. O mal não foi feito para ser entendido, mas para ser o quê? Combatido. Não existe palestinos israelenses ou chineses e americanos, meus amigos. Para os extraterrestres, o que existe são seres humanos. E é assim que nós temos que chegar à situação. São vidas humanas. Não importa
Você está do lado de cá ou do lado de lá, mesmo porque isso pouco importa. Porque os seus líderes, quem está fomentando, são nesse sentido, é isso que eu estou dizendo, gente. Nesse sentido, isso é um show. Toda batalha entre países, na verdade, é o quê? Uma batalha civil entre irmãos, na concepção que é dos extraterrestres. Ex-analista da CIA, 100% de certeza que o Hamas está usando o quê? Brinquedinhos fornecidos pelos Estados Unidos. Aí complicou. Aí já é confusão. Quer dizer que o brinquedo que vai para Israel e o brinquedo que vai para o Hamas tem o mesmo fornecedor? Essa é brincadeira, né? Isso aqui foi com... net? Quer dizer, é impressionante, né? Não tem nem o que falar. Aqui, o Hamas está usando brinquedinhos fornecidos pelos Estados Unidos para atacar Israel, enquanto o Washington se prepara para intensificar a ajuda militar a Jerusalém Ocidental. Incrível. Né? Disse o ex-analista da CIA, Larry Johnson. Ex-analista, sou eu que estou falando, o ex-analista da CIA, o Larry Johnson. ART na segunda-feira. É provavelmente 100%, palavras dele, abre aspas, presta atenção nisso. É provavelmente 100% certo que os brinquedinhos foram fornecidos pelos Estados Unidos, o que eles querem, eles não têm lado nenhum, meus amigos. Estados Unidos não tem lado nenhum, entenda isso. O lado deles é o quê? Exterminar pessoas, fomentar o ódio. Esse é o lado deles. Eles não estão do lado de Israel, eles não estão do lado dos Hamas. Agora, o que eu não entendo é uma pessoa desperta, né, gente? Aí não dá para entender, não dá para compreender. Tomando partido, como se fosse um frafru. Mas que gosta de viver na Matrix, não é possível. Não é possível. Abre aspas. É provavelmente 100% certo que os brinquedinhos foram fornecidos pelos Estados Unidos. Opinou Johnson, explicou que a única questão era que se os brinquedinhos do grupo militante palestino tinham vindo suprimentos dos Estados Unidos desviados da Usantia, suprimentos dos Estados Unidos desviados da Usantia para o grupo militante palestino, que vocês sabem muito bem do que se trata, do Afeganistão ou da autoridade palestina no Ocidente. Impressionante. Impressionante. Observando que não houve controles eficazes sobre os milhares de milhões de dólares em brinquedos e financiamentos militares canalizados dos Estados Unidos para os Antia nos últimos 2 anos. Não teve qualquer tipo de fiscalização, um cheque em branco. Então, no cheque em branco você usa como quiser. Não teve qualquer tipo de fiscalização, meus amigos. Então, se o Zé quisesse, né, Liette? Ele poderia fazer isso muito bem. Ele poderia fazer sem qualquer tipo de entrave, sem qualquer tipo de obstáculo. Johnson observou que mesmo os brinquedos fornecidos por Israel aos Antia poderiam ter regressado ao grupo militante palestino através da Rota Negra, mercado sugerindo a batalha se desenrola em Gaza. Abre aspas, nos dirá o quão extensos foram alguns desses fornecimentos de brinquedos. O conflito crescente também forçará uma reavaliação de cheque em branco de Washington aos Antia, previu as analistas. Abre aspas, o Congresso vai insistir que Israel seja colocado na frente da fila e que a Usantia vá para o fim da fila. Também vai encorajar a fazer acontecer inspeções de contabilidade para permitir que a Usantia tenha tais brinquedinhos. E é bom frisar, meus amigos, porque o caso da Usantia também já era, né? A contraofensiva do Zé simplesmente faliu, foi um fiasco. Eles precisavam de um novo agente catalisador. Observando, esse senhor aqui, isso foi falado na televisão, tá, meus amigos? Aqui, tá a fonte para vocês. Observando que a Usantia está a perder no terreno. Previu que isso será retratado nos meios de comunicação social nas próximas semanas, como o destino da Terra Prometida. Se os Estados Unidos não fornecerem brinquedinhos e dinheiro suficiente ao seu aliado no Oriente Médio. Aliás, eles não têm como, meus amigos, isso é fato. Os Estados Unidos não têm como financiar a Usantia e a Terra Prometida ao mesmo tempo. Então eles vão ter que tirar de um para colocar no outro. Aquela história, né, gente? Vão ter que descobrir um santo, né, para cobrir outro. Exatamente isso. E mesmo assim eles não têm recursos para financiar Israel por mais de 4 meses. Tá? Essa aqui é a verdade. A hipocrisia, a falsidade dos discursos está agora à vista de todos, caso haja algum mal entendido. Se a Rússia fizer isso com a Usantia, será uma barbaridade de batalha. Mas se Israel fizer isso em Gaza, ficará o quê? Tudo bem. Interessante isso, né? 2 pesos, 2 medidas. Impressionante. Declaração alarmante de oficial do exército israelense à CNN. Isso aqui aconteceu de fato na CNN, meus amigos. Está aqui para vocês. Aqui. Betzalel Taijá, um oficial do exército israelense, diz ao vivo na CNN. A batalha não é apenas com Hamas, mas com todos os civis. Aí não dá, né, gente? Aí fica complicado. Isso é lamentável. Como uma pessoa faz um negócio desse? Fonte CNN. E parece que tudo isso é encomendado. Para fomentar, realmente. É isso que eles querem, fomentar o ódio entre as pessoas. Aqui. Forças israelenses aqui atirarem seus próprios civis de sobrevivente de um kibbutz. Está aqui. Né? Yasmin Porat, sobrevivente de derramamento de sangue no kibbutz Be'eri, perto da fronteira com Gaza, diz que muitos civis israelitas foram
desencarnados pelas forças israelitas. Uma mulher israelita que sobreviveu. E aqui, meus amigos, se eu for apontar as barbaridades, tem dos dois lados. Tem para todo gosto. Por todo gosto. Como a gente percebe esse tipo de coisa, a gente percebe que tem vários agentes infiltrados fomentando o ódio dos dois lados. E isso é feito deliberadamente, de propósito. E tem que ter manchete. Sempre tem uma câmera, né, gente? Incrível. Na Usantia, desencarnaram 500 mil pessoas, 60 mil pequeninos desaparecidos. Não tem basicamente imagem nenhuma, não tem nada, não tem publicidade nenhuma, mas em Israel aparece tudo. Por que será, né, gente? Por que será? Uma ótima pergunta. Impressionante, nem vou entrar no mérito aqui. Por exemplo, a jornalista da CNN, a Sarah Singer, que anunciou no ar atrocidades, nem vou colocar aqui, que foram encontradas, né? Aqui, que vocês já ouviram falar disso aqui, né? Muito bem. Na verdade foram fake, ela teve que se retratar. Ela foi obrigada a se retratar. No afã de desesperar as pessoas, eles criam até mesmo histórias falsas. Não estou dizendo que é tudo falso, não. Tem muita coisa que é real. Vocês estão entendendo? Mas no afã, aquele ímpeto de deixar as pessoas assustadas e rancorosas, com ódio. Porque isso aqui é óbvio, olha só a imagem. É a mesma imagem. Na verdade, a imagem original é um cachorrinho. Aí colocaram aqui, né? Um bebê incinerado. Isso é uma sacanagem, né? Aqui. Também vemos um vídeo falso de pessoas supostamente tentando entrar furtivamente em Israel, na fronteira libanesa-israelense. Noutra farsa, Ursula von der Leyen, da União Europeia, atirou-se em um abrigo antiaéreo em Israel, como parte de um filme feito, né? Para assustar o quê? As ovelhas. Uma pesquisa do Jerusalém Post mostra que 86% dos israelenses culpam o governo. Pesquisa aqui, Jerusalém Post, fonte. 86% dos israelenses culpam o governo do Netanyahu pelo que está acontecendo, pelo massacre. Deveria renunciar. Mas ele não vai fazer isso. Aqui, porque ele é o quê? Um trevoso. Aqui, abre aspas, sabemos que o Egito avisou os israelitas 3 dias antes de que isso poderia acontecer, disse Michael McCall, presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara. Foi agora confirmado que Netanyahu ordenou que os militares israelitas permanecessem parados durante 7 horas, durante a invasão do Hamas. Mas eles estão alegando que foi um cyberataque, né, que mexeram na rede de computador e aconteceu isso daí. Tem uma justificativa, né? Querem explicar o inexplicável. Os militares israelenses sabem que estas tentativas de provocar um conflito com os vizinhos de Israel seria fadado ao fracasso. Se houvesse um conflito no Médio Oriente, Israel estaria em grandes apuros. Os seus 170 mil soldados na ativa enfrentam cerca, se for juntar todos o efetivo árabe, dá 1,6 milhões. Quase 10 vezes mais de soldados da faixa de Gaza. Seria Cisjordânia, Líbano, Síria, Egito, Irã. Felizmente para Israel e para o mundo, os seus vizinhos não estão caindo no psicodrama dos escuros. Eles não vão aderir, não vão entrar nessa batalha. Porque exatamente eles não vão dar aquilo que os escuros querem. Mas, fanáticos religiosos não escutam, né, gente? Ninguém. Esses realmente, esses estão totalmente dominados, estão na Matrix total e absoluta. Hezbollah ataca instalações militares de Israel e Israel revida. Aí os dominadores globais batem palma. Ah, que maravilha. Que maravilha ter esses fanáticos religiosos. Eles obedecem, eles não pensam. Eles são totalmente lobotomizados. É uma maravilha isso. Para eles. É que lógico que eu estou sendo sarcástico aqui, tá, meus amigos? O grupo terrorista libanês Hezbollah lançou ataques contra várias instalações militares israelenses no norte de Israel. Em resposta, as Forças de Defesa de Israel, FDI, anunciaram nesse sábado, dia 21, que 2 células do terror foram atacadas perto da fronteira com o Líbano. Que coisa. O jornalista americano Simon Hash, tá ele aqui, vencedor do prêmio Pulitzer de jornalismo, citando um, abre aspas, veterano anônimo do aparelho de segurança israelita com conhecimento interno, diz, presta atenção, então, um veterano anônimo do aparelho de segurança israelita, do aparato de segurança israelita, com conhecimento interno. Uma pessoa que sabe o que acontece ali nos bastidores. Diz, Netanyahu está acabado. Ele é um quê? Um zumbi, né? Para não colocar a palavra aqui, ele é um zumbi. Ele só permanecerá em seu posto até que o tiroteio termine. Talvez mais de 1 mês ou 2. Segundo ele, isso vai durar apenas 1 mês ou 2 meses. Eles não vão prevalecer. Outra coisa que precisamos lembrar é o que o conflito da Usantia terminou com a derrota completa dos escuros. Agora a rendição massiva de tropas usantianas, enquanto o plano para criar uma cabal maior e mais forte está o quê? Desmoronando. O povo americano já parou de financiar essas mentiras na Usantia, como diz o coronel Douglas McGregor, sobre a grande movimento popular que lidera. Abre aspas, estamos cansados de ouvir essa conversa sobre republicanos e democratas, jogando um contra os outros. Eles sempre fazem isso. Já estamos fartos do partido da unidade. Unimos os americanos que compartilham nossos valores tradicionais, mais amplos, de notícias baseadas em fatos. Deus, país e família. Lembrei do capitão agora, né, gente?
Queremos pôr fim a essas intervenções insensatas no estrangeiro e restaurar o Estado de Direito. Cedemos aos que? Os bandidos. Isso destrói o que? A nossa sociedade. Aqui, o coronel Douglas McGregor é protegido pelos militares dos Estados Unidos e chapéus brancos. A Casa Branca já não promove a sua solicitação de um pacote de 24 bilhões, 123,7 bilhões de reais, de apoio ao regime de Kiev, do Zé, devido à destituição do presidente pró-usantiano do Congresso, informou o Washington Post, citando suas fontes do governo. O governo tem que esperar pela nomeação de um novo presidente da Câmara, baixa, no caso, a Câmara dos Deputados, do seu parlamento. Todavia, todos os candidatos atuais para o cargo parecem menos favoráveis a despesas com o Zé que o presidente instituído, o Kevin McCarthy. Então, independente de quem ganhe, isso é um prognóstico, tá, meus amigos? É um prognóstico bastante plausível, isso é quase certo, é praticamente certo, não terá a mesma postura do Kevin McCarthy. Então, o BIDE assina a lei sobre financiamento do governo sem incluir o que? Assistência aos ANTIA. Que coisa, não? Aqui. Efeito BIDE. O príncipe herdeiro saudita humilha o secretário Antony Blinken. Mas, embora o objetivo de conversa parceiros árabes condenaram o grupo militante palestino tenha sido sempre inatingível, o que é específico da imposição do prestígio da América por BIDE foi, claro, desprezo diplomático. O Washington Post relatou. Henrique, o governante saudita, manteve Blinken esperando várias horas por uma reunião que supostamente aconteceria à noite, mas a qual o príncipe herdeiro só apareceu na manhã seguinte. Ele ficou a noite inteira tomando chá de cadeira. Que maravilha, né? Queria ver a cara do Antony Blinken. Imagina, ele ficou a noite inteira esperando o príncipe saudita. Houve sinais nas últimas semanas de que a Arábia Saudita e Israel estavam à beira de um acordo histórico que teria normatizado as relações entre eles. Os analistas acreditam que um dos principais objetivos do grupo, né, na Palestina, ao lançar os ataques 7 de outubro, era arruinar as conversações. Muito bem. Enquanto isso, a Casa Branca está pegando fogo. Aqui, o Congresso dos Estados Unidos afirma ter encontrado recibo incriminando o BIDE. Está aqui o recibo. Meus amigos, até o recibo aqui da propina, tá aqui, ó, é um recibinho. Aqui 2018, os valores aqui desapagaram, né? Congresso dos Estados Unidos afirma ter encontrado recibo incriminando o BIDE. O Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos declarou ter encontrado evidências que sugerem que o presidente BIDE recebeu o pagamento de 200 mil, cerca de R$1 milhão, de seu irmão James, proveniente de uma empresa de saúde dos Estados Unidos, que buscava atrair investidores do Oriente Médio. Uma bomba, um escândalo nos Estados Unidos. O comitê, atualmente liderado por membros do Partido Republicano, conduz uma investigação para estabelecer possível participação de BIDE nas atividades comerciais de seus familiares, sob suspeita de utilizarem o nome do presidente para conduzir negócios ao redor do mundo. Que coisa feia, hein? Impressionante aqui. Iraque pronto para aderir ao BRICS após proibir saques em dinheiro em dólares americanos. Então, no Iraque, está proibido fazer saque em dinheiro, os dólares foram totalmente bloqueados. O mesmo acontece com os trabalhadores automotivos dos Estados Unidos, meus amigos. Na quarta-feira, eles fecharam a maior fábrica da Ford no mundo. Interromperam a produção de picapes lucrativas, sem aviso prévio. Um golpe para a Ford, que poderia rapidamente correr os lucros anuais da montadora. Ford colapsando nos Estados Unidos. Eles estão lutando contra o roubo do dinheiro dos trabalhadores americanos pelos escuros. Nos últimos 4 anos, os lucros das empresas automobilísticas aumentaram 65%. Enquanto os salários dos trabalhadores da indústria automobilística não acompanharam a inflação, subiram apenas 6%. O executivo da GM, o Mary Barra, ganhou quase 29 milhões em 2022 e 362 vezes o salário médio de um funcionário da GM. Há uma sensação de que o sistema é fundamentalmente injusto com os funcionários que fazem todo o trabalho duro, disse Harry Cates, professor da negociação coletiva na Universidade de Cornell, à CBS News. Aqui está o Harry Cates. Harry Cates, deve ser. Ok. Já existe uma crise financeira. Os bancos dos Estados Unidos, meus amigos, estão fechando centenas de agências e demitindo milhares de trabalhadores. E o Irã, para quem não sabe, tá aqui. Fiz recentemente, uma enorme descoberta de lítio. Pode acabar com a escassez mundial. E os Estados Unidos precisam do lítio. E o Irã também é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Lastro-ouro é uma forma de você impedir o lastro-ouro. O modelo concorrente dos escuros seria se apropriando do lítio do Irã e do ouro do Irã. Entenderam? Por isso que eles querem que o Irã se envolva nesse conflito, para que os Estados Unidos façam o mesmo que fizeram com o Iraque lá em 2003. O Dick Algary e o Edward Hirdan, tá aqui, tá?
Visualizadores remotos, assim como institutos de linguagem preditiva, detectaram um evento impactante na esfera global que arrastaria o mundo para uma batalha final, onde os escuros tomados pelo desespero, vejam, são visualizadores remotos, e eles acertaram, porque eles falaram que teria um grande evento impactante no mundo, e aconteceu, né, lá na Terra Prometida, se cumprindo à risca, rigorosamente, todas as suas previsões. Presta atenção, então o que eles estão falando tem que ser levado em conta sim, tem que ser considerado. Que arrastaria o mundo para uma batalha final, onde os escuros tomados pelo desespero iriam apelar para o tudo ou nada. Presta atenção, iriam apelar para o tudo ou nada. O palco desse evento acontece em Israel, com o colapso iminente do sistema fiduciário e a impossibilidade de implementar a moeda digital fiduciária. A moeda digital fiduciária foi cancelada, inclusive, nos Estados Unidos. Eles queriam lançar essa moeda digital nos Estados Unidos, fiduciária, lastro coisa nenhuma, e depois ampliar isso, expandir isso para a Europa e para o resto do mundo. Com o desfecho da agenda, bem como a compra de ouro, e reservas de ouro em todos os países desde 2019. Interessante, meus amigos, em 2019 teve uma grande compra de ouro e as reservas, muitos países do mundo aumentando as suas reservas de mundo em 2019. Porque em 2019 o ouro foi promovido ao quê? A moeda de troca. Porque até então era apenas um bem. E depois, em 2019, se tornou o quê? Moeda de troca. Os escuros vendo isso, olha, os chapéus brancos já estão armando, eles estão articulando para moldar um novo sistema financeiro concorrente. Então a gente tem que usar um efeito catalisador que aconteceu no ano seguinte. Quem se lembra que aconteceu depois? O que aconteceu depois de 2019? Vocês sabem muito bem, eu não preciso especificar para vocês. Estão compreendendo agora como que funcionam as coisas? Não deu certo? Aí foram para usante. Primeiro aconteceu o evento, 2020, 2021, não funcionou. Eles não conseguiram o quê? Não conseguiram colocar a sua agenda para funcionar, o sistema fiduciário. Veio 2020, 2021, 2022. Aí usaram a usante. Olha, não funcionou o negócio lá, vamos usar outra coisa. Vamos usar o usante como agente catalisador. Não funcionou? Agora Israel. Entenderam? É isso aí. Desde 2019, o ouro foi promovido a moeda de troca. Por esse motivo, o BRICS vem solidificando o lastro ouro para negociar em moedas locais, com a adesão de muitos países. Agora são 11 países que já fazem parte do BRICS. Já foi ratificado a adesão da Arábia Saudita, dando fim ao quê? Ao acordo do petrodólar. Então agora você pode negociar petróleo com as suas moedas locais, diferente de antes. Então tinha um acordo do Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos com os Estados Unidos, onde a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos só poderiam vender petróleo através de dólar. Então isso obrigava todos os países a terem dólar, reservas de dólar, para poderem adquirirem petróleo. Isso foi um acordo feito de propósito para dominar as economias do mundo. E esse acordo foi desfeito através do intermédio do Putin. Vamos para o próximo. A tática da aliança é esgotar os recursos do inimigo. Vou repetindo. A tática da aliança é esgotar os recursos do inimigo nos âmbitos logístico, estratégico, financeiro e bélico. Ou seja, os escuros estão gastando todos os seus estoques de brinquedinhos e ativos financeiros para sustentar sua agenda, sem efetivamente alcançar seus objetivos. Quanto mais o tempo passa e a Cabal não consegue avançar e alcançar seus objetivos na usância, na esfera financeira, mais próximos estão da derrocada final. Agora estão apostando suas últimas fichas, meus amigos, no caos do Oriente Médio. Se não tiverem sucesso nessa última contraofensiva, será o seu fim definitivo. A Cabal está encurralada e desesperada e irá para o tudo ou nada. Esse texto é meu, tá, meus amigos? Aqui é a síntese desta live. Muito bem. Se você conseguir pelo menos assimilar esse texto, esse último texto que eu apresentei agora para vocês, eu já me dou por satisfeito. Tá ok, meus amigos? Gratidão pela presença de todos vocês.